crianças, tudo bem? Meninos e meninas, estamos sentindo muita saudade de vocês. Nós, do Departamento Infantil da Primeira Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora, então resolvemos fazer alguma coisa para nos sentirmos mais próximos de vocês. Então eu e a tia Iris resolvemos contar uma linda história para vocês. Prestem muita atenção, ok? Um beijo! Olá, crianças! A gente está morrendo de saudade de vocês. Pensando na história que a gente iria contar, nós ficamos pensando qual história que a gente ia contar. Ficamos pensando, e então a gente lembrou da época que a gente está vivendo agora, da Páscoa. Vamos contar a história da Páscoa, falando o verdadeiro sentido da Páscoa. Prestem bastante atenção, viu? Um beijo e um abraço. Tchau, tchau. Tchau! Homens perversos e muito maus fizeram uma reunião e levaram Jesus à presença de Pilatos. Pilatos era governador da Judéia. Isso era uma sexta-feira e Jesus havia sido entregue à morte, acusado pelos principais sacerdotes e anciãos. Era a época da festa da Páscoa e nessa época era costume do governador Pilatos soltar ao povo um dos presos escolhidos pelo povo. O povo escolheu soltar Barrabás e quando perguntaram o que fazer com Jesus, o povo disse: crucifica-o, crucifica-o. Jesus foi levado pelos soldados romanos. Colocaram na sua cabeça uma coroa de espinhos. Começaram a dar gargalhadas e zombando diziam: salve-se, rei dos judeus. Cuspiram em Jesus, bateram em sua cabeça, então levaram Jesus para ser crucificado. Enquanto Jesus carregava a cruz em direção ao lugar onde seria crucificado, os soldados batiam nele, empurravam, zombavam de Jesus. Ao chegarem no lugar chamado Gólgota, deram-lhe vinagre para beber, mas Jesus recusou. Então pregaram as mãos e os pés de Jesus na cruz, usando enormes pregos. Os soldados colocaram uma placa em cima da cruz que dizia: este é Jesus, rei dos judeus. Foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. As pessoas, os sacerdotes, os escribas e fariseus zombavam dele, dizendo: desça da cruz, salve a si mesmo, se és filho de Deus. Estavam ali algumas mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus. De repente, entre 12:00 e 3 da tarde, começou a escurecer e houve densas trevas sobre a terra, pois Jesus, que é a luz do mundo, havia morrido. Ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu em nosso lugar. Ao anoitecer, ainda na sexta-feira, foi um homem de Arimateia, que chamava José, que também era seguidor de Cristo, pedir a Pilatos o corpo de Jesus. José enrolou o corpo em um lençol limpo e o colocou num túmulo novo de sua propriedade. O túmulo era uma rocha com uma abertura e uma pedra que fechava sua entrada. No dia seguinte, sábado, os fariseus e sacerdotes foram falar com Pilatos e disseram-lhe: Senhor, nós lembramos que aquele Jesus, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Dê ordens para que guardem o túmulo com segurança até o 3º dia, para que não aconteçam de seus discípulos virem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele ressuscitou. O governador Pilatos, então, mandou alguns soldados para tomarem conta do túmulo. Os soldados ficaram atentos para que tudo ficasse bem seguro. Na madrugada de sábado para domingo, o anjo do Senhor desceu do céu e houve um grande terremoto, removeu a pedra do túmulo e Jesus saiu ressuscitado. O anjo era muito alto e sua veste brilhante como o sol. Isso deixou os guardas tão temerosos que caíram no chão diante daquela luz tão forte. Então, correram desesperados e com muito medo. No
domingo, de manhã bem cedinho, Maria Madalena e a outra Maria foram até o túmulo, mas tiveram uma grande surpresa. O túmulo estava aberto e os soldados não estavam lá. Ao se aproximarem, viram que o corpo de Jesus também não estava lá. Mas havia um anjo ali, junto ao túmulo, que lhes disse: "Não fiquem com medo. Sei que vocês vieram ver a Jesus que foi crucificado. Ele não está mais aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Vão depressa, avisem aos seus discípulos que ele ressuscitou." Então elas retiraram-se apressadamente do túmulo, com temor, mas também com grande alegria, em saber que o seu Senhor ressuscitara, e foram correndo anunciar aos discípulos esses acontecimentos. Depois da ressurreição, Jesus ainda esteve presente com seus discípulos durante 40 dias e falava-lhes sobre o reino de Deus. Jesus então lhes fez uma grande promessa: "Vocês devem ficar juntos em Jerusalém e receberão o poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os lugares mais distantes da terra." Ao terminar de dizer essas coisas aos discípulos, Jesus foi sendo elevado ao céu, foi subindo, subindo, até que uma nuvem o encobriu e já não puderam vê-lo mais. Mas, de repente, apareceram junto a eles 2 anjos vestidos de branco e diziam: "Homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir para o céu virá dessa mesma forma." Gente, que história mais linda! Você gostou? Gostei, amei. Agora eu vou perguntar à tia Martinha qual foi a parte da história que você mais gostou. Eu mais gostei daquela parte quando Jesus ressuscitou. Ele foi subindo, subindo, subindo e ficou atrás das nuvens. E sabe uma coisa legal que eu achei? Que quando Jesus foi subindo, os discípulos ficaram ali, mas Jesus deixou uma palavra para eles. Ele falou assim: "Olha, vocês não vão ficar só. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." Então Jesus está vivo. E sabe Amém. quem ele Glória deixou? a Deus. Sabe quem ele deixou com a gente? O Espírito Santo. E olha que coisa boa, hoje eu, você, a gente tem o Espírito Santo na gente e a certeza de que Jesus está vivo. Amém. E uma coisa que lá no departamento infantil da igreja, a gente sempre tem o costume de deixar um versículo para decorar. E hoje a gente veio aqui trazer um versículo que tem tudo a ver com a nossa história, que está lá em João 11:25, e vocês vão decorar esse versículo em casa, fica o desafio. Lá em João 11:25 fala assim: Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Esta é a mensagem que a gente tem e o versículo que vocês vão decorar. Agora a tia Martinha tem uma mensagem para falar para vocês. Então, crianças, como a gente sempre tem um versículo a decorar, também tem atividade. Então, nós vamos fazer uma proposta. Vocês vão desenhar parte da história que vocês mais gostaram. E guardem esse desenho, que nós vamos arranjar um jeito desse desenho chegar até nós. Ok? Caprichem. Um beijo. Tchau. Um beijo, tchau, tchau.